Muito bom. Em frente com uma Masechet Sukkah, a gente está no Daf Kaf Zain Amud Bet, lá na parte de baixo. A gente está trazendo algumas discussões entre Rabbanan e Rabi Eliezer. A gente começou na Mishnah com relação a quantas seudot a pessoa tem que fazer em Sukkot, se é uma por dia, um dia e noite, 14 no total, ou só na primeira noite. Depois a gente viu sobre construir uma Sukkah no meio do Hag, sobre fazer parte do Hag em uma Sukkah, parte em outra. De acordo com o Rabi Eliezer, eu não posso fazer parte de Sukkot fazer os primeiros 3 dias, por exemplo, em uma sucá, e depois no outro tem que ser os 7 dias em uma sucá só. Fala, Braita, conta, Braita, o seguinte, tá na Rabanan. Maseh berabi Eliezer sheshavat bagalil elyon besukato shel Yochanan berabi Ilai bekeisari. Conta a Gemara, certa vez, Rabi Eliezer, ele passou Shabat no Galila Elyon, na sucá de alguém chamado Yochanan berabi Ilai, em Keisari. Vamlei bekeisarion, veigia Hamá la sucá, e aí eles estavam sentados na sucá, certo? Eles estavam passando lá as festas, estavam sentados na sucá, e começou a bater sol, começou a ficar quente. Amarlo, mal shefrosa leassadin, agora era Shabbat ou Yom Tov, aparentemente. E esse Yohanan Berabi Ilai perguntou, me diz uma coisa, perguntou para Rabi Eliezer, que era o rabino dele, posso colocar um pano para cobrir a sucá? Está batendo muito sol, está esquentando, quero colocar um pano para cobrir a sucá, posso fazer isso no Shabat ou não posso fazer isso? Amarlo en lecha, e aí Rabi Eliezer mudou de assunto. Falou para ele o seguinte, en lecha kol shevet u shevet me Israel shelo emid mimenu shofet. Falou para ele, olha, não tem nenhuma tribo que não saíram dela Shoftim. Tem a época de Shoftim, certo? Pós conquista de Eretz Israel, depois que Yoshua falece, sempre tinha um Shofet que era o líder do povo. Falou a beleza para ele, olha, em todas as gerações sempre teve um Shofet teve pelo menos um Shofet de cada tribo. Egia Hamá lechatzi suká. Aí o sol continuou indo, chegou até a metade da suká. Amar lomar o shefrosa leassadin. Perguntou Yohanan para Reblezer, posso colocar uma cobertura ou não? Amar lo en lechakol shevet meisrael shelo yatzum mimenu neviim. Falou Reblezer, em vez de responder a pergunta, de novo mudou de assunto. Falou, olha, não tem nenhuma tribo de Bnei Israel que não saíram dela Nevim. Shevet Yehudá, Benjamim, Nemido Melachim. E de Yehudá e Benjamim tiveram também reis que foram nomeados Alpi Nevim. E Guia Hamal e Margilotav Shrablezer, e aí o sol começou a entrar mais na sucá e chegou nos pés de Rablezer. Natal Yohanan Tzadino Pires Alea. E aí Yohanan, quando ele, já que ele não recebeu resposta, ele foi lá, pegou um pano e cobriu a sucá. Nesse momento que ele cobriu a sucá para ter sombra, Ifshir Rablezer talitol leachorav v'yatzá. Rablezer pegou o tali dele e saiu da sucá, certo? Agora, essa é a historinha, é isso que aconteceu entre os dois. Agora, por que Rablezer não queria responder a pergunta? Fala Gemara, לא מפני שהפליגו בדברים, אלא מפני שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. O motivo que Rablezer não quis responder a pergunta não é porque ele queria fugir da pergunta, não é que ele não sabia a resposta, e sim porque Rablezer ele tinha uma característica que ele lo amar davar shelo shamami pirabo. Ele nunca falou alguma coisa que ele não ouviu explicitamente do rabino dele. Só se ele ouvisse diretamente do rabino dele, isso é permitido, isso é proibido, ele falava. O que ele não ouviu do rabino dele, ele não passava para frente, ele não tirava conclusões novas baseado no aprendizado, ele ficava sempre na dúvida, aparentemente, que o que ele tirou uma conclusão talvez não é correto, talvez não está certo o que ele está falando. Então, o que ele ouviu do rabino dele, ele falava, o que ele não viu explicitamente, ele não falava, então ele não quis responder. Leu lá. E agora pergunta, mas temos outro problema com essa historinha. O que aconteceu nessa historinha? Rabliezer foi passar o Shabat de Sukkot na casa de Yohanan Berabi Ilai em Keisari. Vê, mas Rabliezer em Yotim Sukkot e Sukkah. Fala, mas espera aí. Rabliezer falou que eu não posso ir de uma sukkah para outra. Então, que história é essa que Rabliezer, de repente, no Shabat de Sukkot, vai passar o Shabat fora? Rabeleza falou que não pode passar, não posso mudar de uma açúcar para outra, como ele próprio mudou de uma açúcar para outra. Responde a Gemara, regel achel acherav. E fala, não, não era Sukkot, era Pesach, por exemplo, era Shavuot, era alguma coisa assim. Vamos com Pesach. Era Pesach e Shabbat de Pesach ele foi passar na casa de Yohanan Berabi Ilai e quando eles estavam lá conversando, eles sentaram na sukkah. Ou seja, a sukkah aqui não é uma sukkah de Sukkot, é uma sukkah Stam, que eles gostavam de sentar para ser um pouco mais refrescante do que dentro de casa.
Então não era Sukkot, por isso não tinha problema sair da casa dele para ir para Shabbat. Pergunta a Gemara, "Ve'amar Rav Lezer, meshabech ani et atzanim shenotim batem baregel." Pergunta a Gemara, espera aí, Rav Lezer falou que ele costuma elogiar os preguiçosos que não saem de casa nos Hagim para ficar em casa com a família. Então, como ele próprio foi passar Shabbat fora de casa, Shabbat de Hagim, fala Gemara, Shabbat Ave. Fala Gemara, não era Yom Tov Bichlal, não era Yom Tov, não era Hagim, não era nem Pesach, nem Sukkot, nem nada. Era um Shabat. Ele foi passar um Shabat na casa de Yohanan Berabi Ilai. Nos Hagim tem mitzvah de Vesamachta Bechagecha Tal Veitecha, tem mitzvah de se alegrar com a família. Então Pesach e Sukkot ele fica em casa. Shabat aqui e ali ele viajou. Esse Shabat especificamente ele viajou para a casa de Yohanan Berabi Ilai. Certo? E aí foi a dúvida se eu posso cobrir ou não posso cobrir a sucá. Vitiv Sholei Mididei, perguntar agora, espera aí, por que ele não respondeu a pergunta? Se está se tratando no próprio Shabat, certo? Ou independente do se está tratando, já que a questão aqui é se eu posso cobrir a sucá no Shabat ou não, não está tratando de Sukkot, certo? O nosso problema não é que de repente eu vou colocar um pano que é inválido de Shach, está tratando de um Shabat qualquer que eles estão sentados em algum lugar. Então você tem uma cabaninha lá, com uma sucazinha bonitinha, um Shach em cima, começou a fazer muito sol, você quer colocar um pano para não ter sol. Posso fazer isso no Shabat ou não? Porque ele não respondeu. Ele próprio já falou disso em outro lugar. Detanata, isso é o seguinte: Kak achalon, uma tábua que serve para tampar uma janela, certo? Não é que eu tenho, ela não está presa na janela, a gente vai ver como está exatamente, mas eu tenho uma tábua de madeira que serve para tampar a janela durante a noite. Vem lá em Pokekimbo. Rabeleza fala o seguinte, falou, olha, na hora que eu coloco essa tábua de madeira na janela, eu meio que estou tampando a janela, é como se eu terminasse a construção da minha parede. Então, sim, tem um certo problema de binyan, de construção no Shabat. Agora, a beleza fala o seguinte: se essa tábua de madeira ela está amarrada e pendurada, ou seja, ela está amarrada na janela com uma corda, certo? É a tábua dessa janela. E ela não encosta no chão, ela fica pendurada na parede, posso colocar, porque já que ela está lá para ser posta, ela está pendurada, ela está amarrada, isso mostra, isso demonstra que eu não estou realmente construindo, eu estou colocando uma coisa que é feita para colocar e tirar. Mas se ela está no chão, se ela não fica presa e pendurada, se ela fica apoiada no chão, aí não pode. E Ramim fala, não tem problema nenhum, já que é algo que é feito para pôr e tirar, eu não preciso de mais nenhum sinal de que não é realmente uma construção, posso pôr e tirar. Então, a priori, aqui a gente encontra que, de acordo com o Rablezer, se está preso, eu posso pôr, se não está preso, eu não posso pôr. Então, ele poderia responder a mesma coisa para Yohanan Berabi Ilai. Ele podia falar o seguinte: olha, se o pano que você quer colocar em cima da sucá está amarrado e pendurado na sucá, pode cobrir. Se não, não. Porque ele não respondeu, ele próprio já falou do assunto. Responde a Gemara, Atamu de mevatela, valacha lo mevatelo. Fala, mas não, talvez o problema é o seguinte: lá na hora que ele põe essa tábua na parede, ele está completamente tampando a parede, e aí acabou, desencana, vai embora, vai ficar lá. Então lá talvez tenha um problema. Mas aqui, que ele vai colocar esse pano não é para ficar. Pode ser que o pano não precisa estar amarrado, porque é um pano temporário, é um pano que com certeza é para pôr e tirar. Então, talvez aqui é mais liberado, talvez aqui mesmo que não esteja amarrado é permitido pôr e tirar. Por quê? A tábua na parede, na hora que você põe a tábua na parede, você fechou a parede, talvez você pense, olha, o cara tampou a parede porque ele não quer uma vista para lá. Ele não quer, tem vizinhos que podem ver de lá, pode entrar muito vento, incomoda. Pode ser que ele está tampando essa parede, essa janela, para fechar a parede e acabou por aí. Então, Lara Blazer disse que tem que estar amarrado e pendurado. Mas aqui que está se colocando um pano em cima da sucá, com certeza esse pano não é para ficar. A pessoa tem intenção de tirar esse pano depois, porque ele não combina com a sucá. Então, talvez aqui, mesmo que não esteja amarrado e pendurado, é permitido. Por isso, já que existe a dúvida de ter uma diferença ou não, Rabbi Eliezer preferiu não responder porque é algo novo. Ponto.
Agora conta Gemara umas historinhas sobre Rabi Eliezer e Rabi Yohanan. Vamos lá. Então, Rabanan, Maseb Rabi Eliezer Sheshavat Begalil Elyon. Certa vez Rabi Eliezer estava passando o Shabat no norte, no Galil Elyon. Veshalul Shloshim alachot beilchot Sukkah. Perguntaram para ele 30 alachot ligadas às alachot de Sukkah. Shtei Mestre Amar. Laem Shamati, Shmonai Amar Laem Lo Shamati. 12 dessas perguntas ele falou: olha, eu já ouvi essa pergunta e já ouvi a resposta. Respondeu, ouviu dos rabinos dele. E 18 ele falou: isso eu não ouvi dos meus rabinos, não posso responder, certo? Ele seguia a linha dele de que ele nunca falava algo que ele não ouviu explicitamente. Rabi Yossi ben Rabi Omer, Chiluf Advarim. Rabi Yossi ben Rabi fala que não, a história foi ao contrário. Shmona Asar Amar Laem Shamati, Shtem Asar Amar Laem Lo Shamati. 18 ele falou, eu já ouvi a resposta para isso, ele respondeu. E 12 ele falou, eu nunca ouvi a resposta, prefiro não falar. Amrulo, perguntaram para ele, perguntaram para ele, olha, tudo que você fala é só o que você já ouviu? Por quê? Porque você não fala um pouco mais? Porque você não tira as suas conclusões? Porque você não responde outras coisas? E talvez a priori, estão perguntando para ele, você não ouviu? Por quê? Você não estava prestando atenção? Você não estava no Beit HaMidrash? Você não estava estudando? Como assim você não ouviu? Amar Laem falou para eles o seguinte: Iskaktuni lomar davar shelo shamatim pirabotai. Falou para eles: olha, vocês estão me obrigando a falar algo que eu nunca ouvi dos meus rabinos, certo? Algo que geralmente eu não falaria, mas já que vocês me colocaram na parede, eu vou falar. Falou Rabi Eliezer para eles: nunca alguém chegou antes de mim no Beit HaMidrash. Eu sou sempre o primeiro a chegar. Não só sou o primeiro a chegar, mas eu estou lá prestando atenção. Velo yashanti be Beit HaMidrash. Eu nunca dormi no Beit HaMidrash também. Lo shnat keva velo shnat arai. Primeiro, é um problema por si só, dormir na sinagoga, está no Beit HaMidrash, não é um lugar para dormir, não é seu quarto, então não deve se dormir lá, mas ele está falando também, olha, ninguém chegou antes de mim no Beit HaMidrash, eu sou sempre o primeiro a chegar, e quando eu estou lá prestando atenção, nunca fiquei dormindo. Veloi nachtadam Beit HaMidrash ve'atzati, e nunca saí do Beit HaMidrash e deixei alguém lá, ou seja, eu sou o primeiro a chegar, o último a sair, e quando eu estou lá, eu estou prestando atenção. Velosachti sichat hulin, eu nunca bati papo com ninguém. Tudo que eu converso, tudo que eu falo é só divrei Torá. Ou seja, quando eu falo para vocês que eu não ouvi, é porque não foi falado. Eu sou o primeiro a chegar, o último a sair. Nunca fico batendo papo, não durmo. Se eu estou falando para vocês que eu não ouvi isso, significa que não foi falada essa alahá. Por isso eu prefiro não dizer. Velo amarti davati, lo chamati impirabi leolam, e eu nunca falo algo que eu não ouvi do meu rabino, por isso ele não respondeu. Conta Gmará, Amru Alava Rabi Yochanan ben Zakkai. Agora conta Gmará algumas historinhas sobre Rabi Yochanan ben Zakkai. Que tipo de pessoa ele era? Ele era um dos Chachamim, ele era o rabino aluno de Hillel Zaken, a gente vai ver, certo? Ele veio na época do fim do segundo Beit HaMikdash. Rabi Yochanan ben Zakkai, enterrado em Tveria. Conta agora o seguinte: Mimav losakti sichat hulin. Nunca bati papo. Minha vida inteira, tudo que eu falava, toda a conversa que eu tinha era de Divrei Torá. Velo alach arba amot belo Torá ou belo tefilin. Nunca andou 4 amot, em torno de 2 metros, 4 passos, sem estar falando, pronunciando Divrei Torá e sem tefilin na cabeça. Sempre que ele andava, ele estava usando o tefilin e falando Divrei Torá. Ninguém chegava antes dele na sinagoga, no Beit HaMidrash, para estudar. Nunca dormia no Beit HaMidrash, estava sempre ocupado estudando. Quando ele passava por um lugar sujo, sabe? Ele passava uma viela que tinha lá sujeira na rua e com um cheiro ruim, ele não pensava em Divrei Torá nesse momento, ou seja, onde não podia, ele não estudava. Ele era sempre o último a sair do Beit HaMidrash. Nunca aconteceu que ele saiu e sobrou mais alguém. Nunca viram ele sentado sem fazer nada. Ela Yoshev Veshone. O tempo todo sentado e estudando, sentado e estudando. Para os alunos dele, era ele que abria a porta. Quando os alunos dele vinham na casa dele, ele nunca pedia para alguém, quando batiam na porta, ele nunca pedia para alguém, vai lá e abre a porta, por favor. Ele não queria usar ninguém para nada, ele próprio abria a porta. Velo amar davar shelo shama mipira bo meolam, e ele também nunca falou algo novo que não ouviu do rabino dele. Velo amar igiet la'amod beit HaMidrash, ele também nunca falou durante o dia, quando ele estava sentado estudando, ele nunca falou, pessoal, acabou o dia, vou para casa, certo? Ele nunca falou, olha, é hora de ir embora, é hora de sair do Beit HaMidrash. Chutz me'arvei psachim ve'arvei yom kippurim.
fora Erev Pesach e Erev Yom Kippur. Erev Pesach precisava descansar para poder passar a noite inteira acordado, contando a história da Haggadah, e Erev Yom Kippur tem mitzvah de comer, certo? Já que tem mitzvah de comer, então ele também saía do Beit HaMikdash mais cedo e até falava ao pessoal, fala, olha, hora de descansar um pouquinho para hoje à noite. Rabbi Eliezer Tamidon noeg acharav. Assim, Rabbi Eliezer, que a gente falou em cima, fazia igual a ele. Igual ele nunca falou algo que nunca falou, nunca ouviu dos rabinos, o aluno dele, Rabbi Eliezer, também nunca falou algo que nunca ouviu dos próprios rabinos. Tano Rabanan conta pra gente a Braita. Shmonim Shmonim Talmidim היו לו להלל הזקן. הלל הזקן, o famoso Hillel, tinha 80 alunos. 30 מהם ראויים שתשרה עליהם שכינה כמשה רבינו. 30 deles eram pessoas tão kedoshim, tão santas, que eles mereciam receber a visita da Shekhinah, receber uma profecia igual Moshe Rabbeinu. Os 30 מהם ראויים שתעמוד להם חמה כיהושע בן נון. Outros 30 também eram reuim, também eram aptos a pararem o sol igual Yoshua ben Nun. Não fizeram isso, mas eles tinham um nível de Kedushá tão grande igual Moshe Rabbeinu, igual Yoshua ben Nun. Eles também não tiveram uma profecia igual Moshe Rabbeinu, mas eles eram aptos a isso. Esrim Benoinim, 20 eram medianos, certo? A gente falou de 80 alunos, 30 igual Moshe, 30 igual, Yoshua e 20 é mais ou menos. Benonim. Gadol Shebekulam, o maior dos alunos de Hillel, Yonatan ben Uziel. Tem Targum, Yonatan ben Uziel, tem um Targum, uma das traduções do Tanakh, é a tradução de Yonatan ben Uziel, esse era aluno de Hillel. Katan Shebekulan, o menor dos alunos de Hillel Azaken, Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai, que a gente falou em cima, que era o primeiro a chegar, o último a sair, estava sempre estudando, etc. Esse era o menor dos 80 alunos de Hillel. E o que ele sabia? Amru olav Rav Yochanan ben Zakkai. Falaram sobre Rav Yochanan ben Zakkai. Shelo iniach, ele não deixou de estudar e saber Mikra, Tanakh, Mishnah, Mishnayot, Gemara, certo? Ele sabia todas as Gemarot. Alachot, todas as alachot, alachá lema'aseh, tudo ele sabia. Ve'agadot, todas as historinhas que aparecem na Gemara também ele conhecia todas. Dikdukei Torah ve'dikdukei Sofrim, as alachot mais específicas, tanto de Oraita quanto de Rabanan. Kalim ve'chamurot, todo o Kal v'chomer que a gente encontra na Gemara, ele conhecia. Gzerot Shavot, toda Gzerah Shavá que conecta duas palavras para aprender de uma para outra, ele sabia. Kufot, ele sabia calcular os astros, quando vai cair, quando tem que cair Pesach tem que cair depois do começo da primavera, ele sabia fazer todos esses cálculos. Vegimatreot, todos gimatria, certo? O valor numérico das palavras, o que o valor numérico de uma palavra representa, etc. Sabia tudo isso. Sichat Malachei Asharet, ele conhecia a língua dos anjos, Vesichat Shedim, a língua dos demônios, Vesichat Dkalim, a língua das plantas, certo? Ele sabia, ele conseguia entender a função das plantas no mundo. Mashalot Kovsim, o Mashalot Shualim, todo tipo de anedotas e todo tipo de metáforas ligados a Kovsim e Shualim. Talvez era mais comum na época, igual hoje em dia é muito comum o rei e os escravos, talvez lá era muito comum entre o Koves, o cara que limpa, e os Shualim e as raposas, Davar Gadol e Davar Katan. Ele sabia também Davar Gadol e Davar Katan. A própria Gemara explica o que é Davar Gadol e Davar Katan. Davar Gadol Maaseh Merkavah. Davar Gadol quer dizer, ele sabia todos esses conceitos abstratos espirituais de Maaseh Merkavah. Maaseh Merkavah é uma das profecias mais elevadas que a gente conhece, que é a profecia de Ezequiel, que fala sobre como a Kadosh Baruch Hu manriga o mundo. Ele vê a Merkavah, ele vê a carruagem divina. Então, Rabbi Yochanan entendia desses assuntos cabalísticos grandiosos. Davar Katani, mesmo as coisinhas pequenas, ele sabia que é isso? Avayot de Abai Verava. Todas as discussões de Abai e Rava com relação a Alachá, o que pode fazer aqui, o que não pode fazer lá, nos mínimos detalhes, ele sabia isso também. Então, não é só que ele era um cara espiritualizado, que conhecia todos os conceitos da Kabbalah, ele também sabia Alachá nos mínimos detalhes. Lekayem Hasheneemar, para cumprir o que está escrito no Pasuk, Leanchil Ohavai Yesh Veotzaroteyem Amalé. A Kadosh Baruch Hu fala no Pasuk que aqueles que ele gosta, aqueles que a Kadosh Baruch Hu gosta deles, pessoas que se dedicam a estudo de Torá, a ponto de que Hashem gosta deles, Hashem dá para eles todo o conhecimento, sim? Hashem Memalé, Hashem preenche os Otzarot deles, as fontes de conhecimento. Então não é que o ser humano consegue
Quer dizer, existe uma certa limitação à capacidade humana de aprender e de conhecer, mas as pessoas que são grandes tzadikim e se dedicam demais, a Kadosh Baruch Hu dá para eles o conhecimento. Assim que ele chegou nesse nível. Pergunta Gemara, pergunta Gemara, peraí. Esse daqui é o menor dos alunos de Hillel. Sim, a gente falou. Rav Zakai é o menor dos alunos de Hillel. Se esse é o menor dos alunos e ele sabia tudo de tudo, exatamente das maiores coisas, das menores, Gadol Shebekulam Alachad Kama Kama. Mais ainda o maior dos alunos de Hillel, certo? Se o menor era assim, imagina como era o maior. Que a gente tem a dizer sobre o maior dos alunos de Hillel? Amru Alav Leonatan Ben Uziel, falaram sobre o Natan Ben Uziel, Beshach Yoshev Veosek Batorá, quando o Natan Ben Uziel sentava e estudava a Torá, Kolof Sheporeach Alav Miad Nisraf. Se passava um passarinho em cima dele, o passarinho queimava. Porque na hora que Yonatan Ben Uziel estudava a Torá, o fogo da Torá que teve no Mamad Sinai, na entrega da Torá, tinha em torno dele. Então, se passava um passarinho em cima, ele queimava com esse fogo da Torá. O Urashi traz aqui outra explicação, que os anjos vinham ouvir o estudo de Yonatan Ben Uziel, e aí o fogo dos anjos queimava qualquer passarinho que passasse por cima. Tá, mas entre parênteses, tem outra explicação que diz que todo o pensamento que ele tinha de Torá, que era mais um passo mais profundo, logo era substituído por algo mais profundo ainda. Tudo que passava na cabeça dele, logo queimava e vinha algo a mais. Quer dizer, ele tinha um crescimento contínuo e constante. Próximo Mishnah. Fala Mishnah. Mishayer Rosho Verubo Basuká. Veshulchano Betoch Habayit. Alguém que estava sentado na suká, e ele estava o corpo e a cabeça dentro da sucá e a mesa fora da sucá. O risco é que na hora que ele vai comer, ele põe a cabeça para fora para comer, pegar a sopa, ou o que seja, ele está colocando a cabeça para fora da sucá. Beit Shammai poslim, o Beit Hillel machshirim. Beit Shammai falam que está passul, ou seja, ele não cumpriu a amizade de sucá, e Beit Hillel falam que está kasher. Amrulem Beit Hillel Beit Shammai, falaram Beit Hillel para Beit Shammai, Lokachayamase, perguntaram Beit Hillel para Beit Shammai, que falaram que pode comer dessa forma e não existe o risco, a suspeita da pessoa colocar a cabeça para fora da açúcar e comer fora. Perguntaram Beit Hillel para Beit Shammai, mas espera aí. Não aconteceu que certa vez, Shalhu, Ziknei Beit Shammai, Ziknei Beit Hillel, certa vez os anciãos da casa de Beit Shammai, da casa de Beit Hillel, foram até Levaker et Rabbi Yochanan ben Achuranit, foram visitar Rabbi Yochanan ben Achuranit, foram visitar ele em casa, e encontraram Rabbi Yochanan ben Achuranit com uma sucá pequenininha, sentado na sucá, dentro, e a mesa fora, velomro lodavar, e ninguém falou nada. Então falaram os alunos de Hillel, de Beit Shammai, desculpa, falaram os alunos de Beit Hillel para Beit Shammai, olha, por que vocês estão falando que não cumpriu a mitzvah de Sukkah? Certa vez aconteceu que os nossos anciãos de Beit Shammai e Beit Hillel foram visitar Rabbi Yochanan ben Achuranit, e ele estava comendo dessa forma, ele dentro da Sukkah e a mesa fora, e ninguém falou nada. Vocês estão mudando a linha dos anciãos de Beit Shammai também, certo? Assim os alunos de Beit Hillel falaram para os de Beit Shammai. Amrulem Beit Shammai, responderam os alunos de Beit Shammai, não, que historinha é essa que está trazendo prova de que a gente vê que é permitido comer dentro, comer quando a pessoa está dentro da açúcar e a mesa fora? Afem Amruloim, que não está no egloquiam mitzvah tzukam imecha. Falaram os alunos de Beit Shammai, vocês estão com a historinha errada. Eles falaram, os anciãos de Beit Shammai falaram para Rabbi Yochanan ben Achuranit que se ele sempre costumou comer dessa forma, ele na suká e a mesa fora da suká, ele nunca cumpriu a mitzvah de suká na vida dele. Então a historinha aqui tinha duas versões, a versão de Beit Hillel e a versão de Beit Shammai. Na versão de Beit Hillel ninguém falou nada porque está em ordem, e na versão de Beit Shammai sim falaram para ele que não pode. Continua a Mishnah, Nashim vavadim ktanim turim na suká, mulheres, escravos e crianças não têm obrigação de comer na suká, Katan shenot tzarich leimo, uma criança que já é mais independente, não tem bar mitzvah ainda, mas ele já consegue se virar sozinho, chayav suká, ele deve sim comer na suká, a gente vai ver que ele deve comer na suká miderabanan, a obrigação dele de comer na suká é uma obrigação de rabanan. Mas se veldá kalatosh el Shammai Azaken, conta Gemara, conta Mishnah, desculpa, que certa vez a nora de Shammai Azaken teve um filho, o Pichet Tamazirá Vesikech Algabei Amitá Beshvil Katan. E aí ele abriu um buraco no teto da casa, colocou schach no lugar, para que quando essa criança fosse mamar, certo, um bebezinho, ele estivesse dentro da açúcar.
Sim, a priori é contraditório. A gente falou que uma criança independente não precisa comer. Desculpa, uma criança independente precisa comer na sukkah midirabanan. E a gente vê aqui que Shammai fez mesmo um bebê comer dentro da sukkah. Mas vai perguntar, peraí, por quê? Arei, o bebê não é independente. Fala, Gmará. Minale milei. Da onde vem esse din? Certo? Qual din que mulheres, escravos e crianças não precisam sentar na sucada? Então, está escrito na verdade o seguinte: Ezrach ze Ezrach. Quando está escrito no Pasuk, Ezrach, cidadão, quer dizer todo mundo. Agora, quando o Pasuk muda, em vez de falar Ezrach, está escrito a Ezrach, o cidadão, isso vem Leotzi et Anashim. O rei, antes da palavra Ezrar, vem falar que é o cidadão, só os homens e não as mulheres. E agora, quando está escrito Kola Ezrar, está escrito Kola Ezrar Beisrael Eshu Basukot, sim, está escrito no Pasuk, Basukot Eshu Shvatamim, Kol Ha-Ezrar Beisrael Eshu Basukot, todo o Ezrar de Bnei Israel vão sentar na Sukkot, a palavra, o rei de Ha-Ezrar vem excluir as mulheres, e a palavra kol, todo o cidadão, vem incluir as crianças, certo? Assim está escrito na Braita, assim está escrito na Braita, é daqui que se aprende que as mulheres estão isentas. A gente vai perguntar, porque você falou na Mishnah, está escrito que as crianças também estão isentas. De acordo com a Braita, as crianças estão obrigadas, a gente vai entender isso na continuação. Amarmar, fala o seguinte, vamos tentar entender. A Ezrach Leotzit Anashim. A gente falou que a palavra Ezrach, cidadão, representa todo mundo. A Ezrach, com rei, vem excluir as mulheres. Lemeimar de Ezrach ben Nashim, ben Gavrei, mashma. Parece que a palavra Ezrach por si só, sem o rei, inclui homens e mulheres. Veatania, aí tem uma breita que diz pelo contrário. Ha-Ezrach lerabot et anashim ha-ezrachiot shechaevot beinui. Tem uma breita que diz quando está escrito a-Ezrach, vem incluir as mulheres que têm mitzvah de jejuar no Yom Kippur e começar jejuar no Yom Kippur, inui. Sim, então tem uma braita que fala que quando está escrito rei, vem incluir as mulheres, não excluir. Alma Ezrach Gavri Mashma. Daqui, dessa outra braita, parece que quando está escrito Ezrach, são homens. Ha-Ezrach vem incluir as mulheres. Então a gente tem duas braitas que estudaram o passo completamente diferente. Uma falou que Ezrach é homens e mulheres e o rei exclui as mulheres. E a outra falou que Ezrach é homens, Ha-Ezrach inclui as mulheres. Então como funciona? Amaraba, fala Raba, ilchetaninhu, vesmechion rabanan akrai. Fala Raba o seguinte, não, a verdade é que o fato de que as mulheres estão isentas da sucá e estão obrigadas a fazer jejum de Yom Kippur, Moshe Sinai, essa é a Alahá que foi transmitida por Moshe Rabbeinu para as próximas gerações. Isso que eles trouxeram um passuk para provar a Alahá é só para dar uma apoiada na Alahá, para a pessoa tentar ajudar a lembrar qual é a Alahá. Mas a verdade é que o passuk não é a fonte para essa Alahá. Então, mesmo que as drashot a priori são contraditórias, elas não são a fonte para a Alahá, por isso. É, por isso, não é contraditório, é porque eles só servem de exemplo, de ajudar para lembrar. Pergunta Gemara, ai crava ilchita. Pergunta Gemara, qual é a alahá e qual sai do passuca? Aí, um dos dois psukim é correto, certo? Ou o rei vem incluir mulheres ou vem excluir. Então, um dos dois psukim, a drashá está correta. Então, pergunta Gemara, qual sai do passuca e qual sai da alahá Moshe Sinai? Vetu kra lamali, alahá lamali. E mais ainda, pergunta Gemara, para que eu preciso de alahá Moshe Sinai e para que eu preciso de pasuk para isentar a mulher de sentar na sukkah? A sukkah mitzvah da seixas mangramá, vechom mitzvah da seixas mangramá, nashim turot. A sukkah, mitzvah de Sukkot, é uma mitzvah da seixas mangramá, é uma mitzvah da se, é obrigatória, que eu tenho que fazer com um tempo específico, e toda mitzvah da seixas mangramá, toda mitzvah da se que tem um tempo específico para ser feita, as mulheres são automaticamente isentas. Então não preciso de pasuk, não preciso nem de um pasuk e nem de uma alahá Shem Sinai para falar que as mulheres estão isentas de sentar na sukkah. Yom Kippurim, mideraviu da Maravnavka. E isso que as mulheres têm obrigação de jejuar no Yom Kippur, mesmo que também é uma mitzvah seixas mangramá, certo? Isso que você tem que jejuar no Yom Kippur, é só aquele dia, etc. A priori as mulheres seriam isentas, também a gente aprende isso de outro lugar. Demaraviu da Marav, Rentando Beramishmael, Amar Krata ensina no Pasuk, Ish o Isha. Ish o Isha tem uma comparação entre o homem e a mulher,
que significa isso? Ishva ketuv isha leish lechol anashim shebatorá. O pasuk conectou o homem e a mulher ligado a todos os castigos. Sempre que tem um castigo na Torá, tem um lav, tem uma proibição, homem e mulher são iguais. Então, Yom Kippur, que tem uma proibição de comer, não é só uma mitzvah de jejuar no Yom Kippur, é um lav, é uma proibição. Homens e mulheres são iguais. Então, isso que a mulher está isenta de sukkah é porque a mitzvah está se gramá. Isso que a mulher é obrigada a jejuar no Yom Kippur é porque é um lav, é uma proibição, e são iguais. Então, não preciso nem do passur de Ezrach a Ezrach e nem da Lachem Moshe Sinai. Por aqui tudo isso, eu já sei isso de outro lugar. Amarabai fala Abaye, Leolam Sukkah Ilcheta. Fala Abaye, olha, a verdade é que a Sukkah é a Alachá Shem Sinai. Isso que a mulher está isenta de sentar na Sukkah, essa é a Alachá Shem Sinai correta. E para que eu preciso de uma Alachá Shem Sinai para falar que a mulher está isenta de sentar na Sukkah? A priori ela está isenta porque é mitzvah da seixas vangramá. Porque eu preciso? Pelo seguinte motivo. Saca da Tachamina, o que eu poderia pensar? Teshvu que duro, tem uma mitzvah de sentar na Sukkah exatamente igual eu moro em casa, então tá bom que mulheres geralmente estão isentas de mitzvah sejas mangramá, como Kriyat Shema, por exemplo, ou Tfilin, mas aqui talvez com relação a sukkah elas são obrigadas, porque Madirá ish veisto, Afsukkah ish veisto, Kamash Melan. Eu poderia pensar que, olha, igual em casa o homem vive com a esposa, eles moram juntos, eles dormem juntos, então aqui também na sukkah, mesmo que de forma geral as mulheres são isentas de mitzvah sejas mangramá, talvez aqui ela é obrigada. Vamos só chegar nos dois pontinhos, mais um pouquinho. Rava fala, não, tem outro motivo de por que eu preciso de uma alahá para dizer que as mulheres são isentas. Por que eu pensaria que a mulher sim tem a obrigação de sentar na sukkah? Itzrich, eu preciso pelo seguinte motivo. Sagatata Hamina poderia pensar, Yalif Hamishasar Michagamatzot, tem uma Gzerah Shavá entre o que está escrito Hamishasar em Sukkot e o que está escrito Hamishasar em Pesach, certo? O dia do mês em que se cumpre a mitzvah. Então eu poderia pensar que eu vou aprender de Pesach para Sukkot. Malela Nashim Chayavot, igual o Matzah em Pesach. As mulheres são obrigadas, como sai lá do Pasuk, que elas participaram do Nes, elas estavam lá, elas são obrigadas. Afka Nashim Chayavot, Kamash Melan. Aqui também, talvez as mulheres são obrigadas. Kamash Melan, vem o passo que nos ensina que não. Vem a Lacham ensina que as mulheres estão isentas de sentar na sukkah. Bom, aqui é um pouquinho, é outro tema, um pouquinho ainda desse assunto, mas já que é outro tema, vamos parar por aqui. Já deu o nosso tema. Já deu tempo, Bezat Hashem, em breve, seguimos em frente. Shkoyach.